Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Todos bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa. E como sempre fazemos, vamos iniciar a nossa aula com uma reflexão. Hoje quem eu trouxe para fazer essa reflexão conosco foi o Mário Quintana, esse escritor, poeta, cronista, gaúcho, lá do Rio Grande do Sul. E olha que beleza nesses versos, a começar pelo título. O título diz, Da Perfeição da Vida. Pensaram sobre isso? O quanto a gente pensa nessa perfeição da vida? O que falta para ser perfeita? Da perfeição da vida. Porque prender a vida em conceitos e normas, o belo e o feio, o bom e o mal, dor e prazer, tudo, afinal, são formas e não degraus do ser. Conseguiram tirar alguma mensagem? Conseguiram pensar sobre esses versos? Ele começa com uma pergunta. Depois que o título faz a gente pensar nessa perfeição da vida, ele vem perguntar por que prender a vida em conceitos e normas? Tudo está definido entre ou é belo ou é feio, ou é bom ou é mal, ou é dor ou é prazer, como se a vida fosse tudo assim, ou isto ou aquilo. Tudo são formas, ele disse, e não degraus do ser, e não como se a gente fosse subindo etapas e mudando porque é melhor se é desse jeito ou se é daquele jeito. Coisa pra gente pensar, né? E por que eu trago essa reflexão? Sempre ligado ao assunto da aula. E o assunto da nossa aula hoje é diversidade e identidade. E tem tudo a ver com o que o Mário Quintana trouxe para a gente pensar. O que afinal é diversidade e identidade? Quando a gente pensa entre o que é bom e o que é ruim, o que é belo, o que é feio, o que é dor, o que é prazer, o que é certo, o que é errado. Como é que a gente pensa em diversidade e identidade a partir dessas ideias de só dois extremos? Será que é possível? Prof, mas isso tem a ver com língua portuguesa? Tem! A gente precisa fazer essa reflexão bem ampla para chegar no nosso assunto central. Então vamos passo a passo, começando a falar sobre diversidade. Essa palavra não é uma palavra nova, você já deve ter ouvido ela em vários momentos. E o quanto de diversidade você reconhece na sua vida, ao seu redor, no seu dia a dia, na sua comunidade, na sua casa. Já pensou sobre isso? Olha o conceito que a gente tem de diversidade. É tudo que é diverso, diferente, variado. O que é diverso é que não é o que se repete. Certo? Ok. Se a gente tem a compreensão de o que é diverso, o que é variado, aquilo que não se repete, que é diferente, a gente entende a diversidade que está ao nosso redor. Diversidade de cores, diversidade de tamanhos, diversidade de pessoas, diversidade de ideias. E aí a gente volta para pensar lá. Por que a gente coloca a vida sempre entre dois extremos? O certo e o errado. O bom, o ruim. Vamos pensar agora sobre o conceito de identidade. Identidade tem a ver com aquelas características que são específicas de uma pessoa, ou de um grupo, ou de um determinado ser. Cada ser nesse universo tem a sua identidade. Uma identidade que lhe é própria, que lhe caracteriza. Então, nessa diversidade, nessa imensidão de pessoas, jeitos, formas, ideias, cores diferentes, a identidade. Cada elemento que compõe essa diversidade tem a sua identidade. Daí a importância da gente pensar de novo nas palavras do Mário Quintana. Se cada um tem a sua diversidade, por que a gente ainda fica procurando o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio? Será que só essas categorias? Seguimos a nossa conversa olhando para a gente mesmo. Pense sobre você, se olhe, se observe. Se tiver um espelho, melhor ainda, porque eu estou falando também para olhar fisicamente. Mas você pode se olhar pensando na pessoa que você é, aquilo que te caracteriza. Quando você pensa sobre esses elementos, você consegue trazer? Você conseguiria fazer uma lista agora, se a gente estivesse conversando?
assim, frente a frente, será que você diria para mim, eu me identifico assim, eu tenho essa característica? Não é só física, hein? Não adianta só dizer cabelo longo, cabelo claro, cabelo escuro, pele clara, pele escura, não é só isso. Você consegue se perceber assim, divertido, trabalhador, dedicado, religioso, enfim, elementos que te caracterizam? E é aí que vem essa pergunta então, como você se identifica? Se você ainda não parou para pensar sobre isso, eu trouxe umas imagens para você olhar e tentar se aproximar. Veja, nem é isto, nem é aquilo. Você pode ter um meio termo. Como eu não podia trazer muitas opções, eu trouxe duas. Veja com qual você mais se identifica, ok? Vamos pensar sobre elas. E a primeira é essa aqui. Tem a ver com comida. Com qual destes elementos, ambiente, alimento, toda a situação que envolve isso, que essas imagens aí, você se identifica? Com o prazer de uma comida cozinhada, cozida num fogão a lenha, preparada no fogão a lenha? Mesmo que ela seja demorada, o aroma, o calor, o sabor, você já passou por essa experiência? Você se identifica com isso? Ou você se identifica com a comida rápida, conhecida fast food, a comida que vem preparo rápido e muito industrializada, mas também saborosa, também cheia de aromas, né? Mas que tem um processo de preparo bem mais rápido. Com qual você se identifica? Quando você para pensar assim, não é preferência, é identidade. Faz parte da minha história, eu já vivi isso, é com aquilo que eu quero seguir rumo na minha vida. Vamos para outro elemento? Saindo da alimentação, vamos pensar nestes aqui, ó. Música. Você gosta de uma música que vai mais para tons... Aqui são dois instrumentos de corda, ó. Você gosta de uma música que puxa mais para essa tonalidade, esse som metálico de uma guitarra, de um baixo? Ou você prefere sons mais de uma corda de viola, de violão? Um som, uma melodia diferente, menos metálica, né? Uma outra sonoridade. Com que você se identifica? Ali tem até o chapéu para trazer também um outro contexto que a gente vai viver com a ideia da viola, do violão. O que te aproxima mais? Não estou falando de certo e errado, estou falando do que traz para você memórias, lembranças. Mais um. Quando você pensa em consumir roupa, por exemplo, as roupas que você tem, você se identifica mais com a ideia de produzidas por você mesmo? Você mesma, você mesmo vai lá e produz, costura e tem a sua roupa? Não, você é mais prática, você nem tem essa habilidade, você é da pessoa que sempre teve roupa comprada, sempre foi atrás, comprou pronta e pronto. Com o que você se identifica? Vamos para frente? E trabalho? Qual o ambiente de trabalho que você acha que tem mais a ver com a tua história? Você se identifica muito mais trabalhando com a natureza, com elementos da natureza? Terra, planta, animais, dia, sol. Você se identifica com esses elementos compondo o teu dia de trabalho? Ou você é daquele que prefere, é o teu trabalho, né? Não é só preferência, é com o que você se identifica, que você tem habilidades para isso e segue na tua história profissional? Um trabalho fechado no escritório ou dentro de casa, com máquinas, com aparelhos. Com o que você se identifica? Vamos seguir. E quando você pensa em identidade e comunidade, né, de comunidade, você é uma pessoa que se identifica morando de forma isolada, lá no campo, numa casa que você não tenha muitos vizinhos, que você tenha um bom espaço externo, como um sítio, uma chácara? Você se identifica com isso? Ou você se identifica com essa vida do dia a dia, da correria da cidade grande mesmo, de uma capital, ou mesmo de uma cidade movimentada, né? No centro da cidade, prédios, avenidas, movimento de carros, barulho. Qual é o espaço que mais tem a ver com a sua história, que você percebe que compõe você, te fazem você ter uma identidade? Vamos para outro aspecto da vida. Pensar agora sobre festa, festividades. Você se identifica com festas assim, como essa de balão?
Festa junina, como a gente conhece aqui no Brasil, festas tradicionais, festas ligadas à comunidade, ou do tempo de escola, ou de datas marcadas no calendário, que tem a ver com a tua história, que tem a ver com a tua língua, com o teu povo? Ou você gosta, né, e percebe que se identifica mais com situações estrangeiras, com festividades estrangeiras, com festividades diferentes da que você conhece? Você busca esse diferente. Aqui eu tenho a imagem da festa junina e de uma festa de Halloween, né, que não é da nossa cultura, mas também faz parte, compõe, acaba sendo importada, né, para nós. A gente tem ela aí no nosso dia a dia, não dá para negar. Com o que você se identifica? E religiosidade? Na religiosidade, você se identifica com o batismo, por exemplo, com todos esses... todo esse protocolo do sacramento, todas as etapas, tudo que faz parte de determinada religião, que tem a ver com o batizado, na água, no espaço do templo. Ou você se identifica com outro tipo de religiosidade, uma religiosidade que envolve outras características, outros elementos. Eu trouxe aqui mulheres vestidas de branco, representando religiões de matriz africana, que tem outros elementos também, os espaços religiosos são diferentes, o jeito de celebrar a sua crença é diferente. Com qual você se identifica? De novo, não estamos colocando em degraus, não é este mais alto que este, de jeito nenhum. Estamos aqui olhando aquilo que faz parte da história de cada um. Mais um elemento, vamos olhar para a gente agora fisicamente? Você se identifica com qual aspecto? Se você é uma mulher, pele clara, pele escura, cabelos lisos, olhos claros, cabelos crespos, cabelos escuros e olhos escuros, com o que você se identifica quando você olha para você? Quando você olha para a sua história, para seus familiares, para quem é da sua família. Pensando como homem, você como homem se identifica também? Pele escura, pele clara, cabelos longos, cabelos curtos, um jeito mais descontraído, você gosta do boné, você gosta de uma roupa menos formal, ou você gosta já do cabelo arrumadinho com gel, um penteado certinho e uma roupa bem formal? E qual é o teu estilo? Com o que você se identifica? Por que isso marca você? Por que isso te caracteriza? Parou para pensar? E se você fosse pensar em povos? Será que você consegue se identificar com povos indígenas? Ou você consegue se perceber com outras tradições, né? Outras etnias? Por exemplo, o povo muçulmano, aqui a gente tem uma mulher indígena com sua filha, e provavelmente sua filha, né? E uma mulher muçulmana. Você se identifica com alguma etnia diferente? Com um outro jeito, uma outra cultura diferente da que a maioria dos brasileiros tem? Como é que você se reconhece e se identifica? Tudo isso para a gente chegar na conversa sobre identidade cultural. Identidade cultural é aquilo que nos constitui, aquilo que constrói a nossa história. É quem nós somos, é como nós somos, certo? Ter uma identidade cultural faz parte da nossa história. Se reconhecer num espaço, se reconhecer num grupo, conhecer quem você é. De novo, a gente falando da perfeição da vida, como dizia Mário Quintana, né? Por que se prender em regras, em certo ou errado, se a gente tem uma diversidade aí para a gente admirar? Nada se coloca apenas em degraus, né? Em quem é melhor, quem está acima do outro. Tudo isso vai levando a gente para um outro caminho dessa reflexão, que é conversar sobre o igual e o diferente. Se você para pensar em todos esses aspectos que a gente viu aí sobre a sua identidade, com aquilo que você se identificava, você consegue dizer com o que fica mais fácil se aproximar? Há algumas coisas que são iguais a você ou algumas coisas que são diferentes de você? Com o que você se aproxima? Resposta muito simples. Certamente com o que é igual, né? Com o que te aproxima das coisas que você já gosta, que você já
conhece, que você já está acostumado, que fazem parte da tua história. E aquilo que não for, aquilo que for diferente, é o que a gente vai recusar. É aquilo que a gente vai afastar. Aquilo que a gente vai colocar no degrau e separar. Se for igual, sobe um degrau. Se for diferente, permanece aí no degrau de baixo. E por que a gente tem esse jeito de pensar? Não estamos aqui colocando isso como, meu Deus, penso tudo errado. Não, vamos entender. Estamos fazendo essa reflexão. Será que é errado? Será que é disso que a gente está falando? De certo e do errado? Do bom e do ruim? O que é que faz a gente perceber e aproximar da gente aquilo que é mais parecido com a gente? E afastar, excluir aquele, não querer conversa com aquilo que é diferente. Ah, se a religião é muito diferente da minha, meu Deus, eu prefiro ficar longe. Ah, se o jeito de se divertir, a música que escuta é diferente da minha, não, tá cheia de defeito a dele. Meu Deus, uma música horrorosa. Será que é assim? O que faz a gente pensar assim? Vou dar 3 alternativas para você. Pense comigo. Será que a gente recusa o diferente, afasta o diferente por medo? Ou é porque a gente não conhece, é por desconhecimento? Ou talvez seja por crenças, coisas que fizeram a gente acreditar desde criança e a gente traz isso com a gente até a idade adulta. Sempre me falaram assim, então eu acredito nisso. O que será? Se você disse que é por medo, a gente prefere não conversar sobre aquilo que é diferente, porque eu tenho medo do que aquilo é. Aquilo me representa algo perigoso. Você acertou. É medo, sim. O medo faz você rejeitar o que não é parecido com as coisas que você admira, gosta, reconhece. Mas também é desconhecimento. Porque você não conhece, porque você não identifica com os mesmos valores que as tuas coisas, é que você tem medo. A tua falta de conhecimento, de informação, é que te dá medo. Faz você acreditar em tudo que você ouviu desde criança, nas crenças. A gente costuma repetir o que a gente sempre ouviu. E se a gente não buscar informações, a gente vai perpetuar isso para os nossos filhos, para os nossos netos e vai permanecer. Assim é que se fortalecem muitas ações que a gente sim pode colocar como certo ou errado. São ações de preconceito. Chegamos ainda mais perto do assunto de língua portuguesa. Essa reflexão tão ampla é para falar que existem diferentes preconceitos, porque a gente está acostumado com uma ideia e não busca informações sobre ela. Aí a gente cria conceitos que são pré-concebidos, que são anteriores a uma pesquisa, uma busca por informações. São preconceitos. Sem eu conhecer, sem eu saber, eu já tenho uma ideia. Isso é preconceito. E existem preconceitos de todos os aspectos na nossa sociedade. No mundo, é preconceito religioso, de gênero, econômico, étnico e linguístico. Religioso, porque se a religião for muito diferente da minha, tudo que eu ouvi falar daquela religião que é diferente da minha, eu tenho medo, eu rejeito. Eu coloco um degrau para baixo, eu desvalorizo, desqualifico, porque eu tenho medo e eu não conheço. Eu tenho um preconceito, crenças que me foram dizendo e eu fui acreditando. Étnico, porque aquele povo, com aquele tom de pele, com aquele tipo de cabelo, com aquele jeito de viver, com aquela forma de acreditar em seres transcendentes, o jeito dele é muito diferente do meu. Então, eu desprezo. Eu tenho preconceitos sobre ele. Eu não busquei conhecimento. Econômico, porque a ideia de ter menos dinheiro, meu Deus, menos dinheiro que eu, meu Deus, é determinada categoria, vive assim, não toma banho, e outras coisas que a gente diz de pessoas que têm um poder aquisitivo menor que o nosso, um poder econômico menor que o nosso. A gente desqualifica.
A gente faz piada, né? A gente brinca com a ideia de ser pobre. E isso faz com que um grupo fique cada vez mais a berlinda, mais fora do convívio com os outros, né? Dos seus direitos como cidadão. A gente também tem preconceitos de gênero. A gente acredita que determinados gêneros são melhores, porque sempre nos ensinaram assim. São mais fortes, são mais, têm mais direitos, podem ficar agir, morar, trabalhar de determinados jeitos, ganhar mais, enfim. Porque sempre nos fizeram acreditar assim e a gente constrói um conceito sobre isso. É um preconceito. E por fim, o preconceito linguístico. Quando a gente escuta o jeito dos outros falarem e julga como menos, desqualifica, coloca para baixo, porque o jeito de falar é um jeito diferente do que eu acho que é o certo. Mais uma vez, o que eu não conheço, eu desprezo, eu desqualifico, eu desvalorizo. Então, o preconceito, seja ele de qual aspecto for, é por medo, por falta de conhecimento e por crenças, falsas crenças que nós alimentamos, reproduzimos, perpetuamos. Isso é muito importante, porque a gente está agora no momento de aula, sala de aula, você está aí desse lado da câmera e eu do lado de cá, mas a gente está neste momento trocando ideias e aprendendo. Tudo que eu falo para vocês também foi a partir de uma pesquisa, de um estudo, de entender, buscar entendimento. E quando eu conto isso para vocês, meu interesse é que vocês façam isso com vocês mesmos. Queiram saber mais, se interessem pelo que eu estou falando, não simplesmente concordem, mas parem para pensar a respeito. Porque é com informação, conhecimento e formação que a gente vence as barreiras do preconceito. É só assim que a gente deixa de reproduzir e repetir aquilo que só diminui, inferioriza, discrimina, isola, segrega, afasta e até mata pessoas. Isso é muito sério. Por isso, peguem todas essas informações que vocês ouviram hoje, que vocês pensaram sobre elas e expandam o pensamento. Busquem, troquem ideias com outras pessoas, conversem. Porque a partir de agora a gente vai falar de conhecimento linguístico. Preconceito com quem achamos que não conhecem a língua e que falam errado. Já ouviram essa frase? Meu Deus, como ele fala errado. Já ouviram? Vamos pensar sobre isso? Por que a gente coloca essa balança aí, ou esse degrau de quem sabe falar e quem não sabe falar? O que a gente sabe sobre isso? Será que dá só para separar assim? Este sabe falar, este não sabe. Este sabe escrever, este não sabe. Será que é simples assim? Vamos analisar? Para começar, a gente vai falar de um tipo de linguagem. A linguagem formal. Olhem bem essas 3 imagens. Vamos ver se vocês já identificam do que é que nós estamos falando. Reconheceram uma sala de aula? Reconheceram 2 pessoas formalmente vestidas, olha, de terno, gravata, conversando, num espaço também parecendo um escritório, uma sala reservada? Perceberam, mesmo que na rua, pessoas conversando, apontando para um lugar, como se estivessem indicando alguma coisa? Perfeito. Estamos falando de uso de linguagem formal. Formal. Olha que palavra forte. Lembra forma. Forma de pão, forma de bolo, forma de tijolo, forma de telha, forma de sapato. Forma é aquilo que não deixa sair para fora dos seus limites. Aquilo que é colocado para ser transformado em várias peças do mesmo formato. A linguagem também pode ser assim. Existe uma regra na linguagem que coloca toda a nossa língua dentro de uma forma. É a gramática. E ela faz com que a gente tenha o conhecimento do seu uso formal. Essas imagens são para dizer assim, onde usamos? Usamos na sala de aula. Mas por quê? Porque é o espaço que você está aprendendo. Então ali é o espaço para usar a linguagem formal, em
determinados momentos mais formal que outros, mas é um espaço de uso de linguagem formal. Numa entrevista de emprego, numa reunião com alguém de trabalho que você precise, sei lá, de compra, de venda dos seus produtos, com o seu patrão, com o seu empregado, você vai precisar conversar com ele dentro de uma linguagem formal. E por fim, pedindo uma informação, se você não conhece as pessoas, você está encontrando essas pessoas na rua e pedindo, precisando de uma informação delas, precisando de uma ajuda, você vai tratá-las dentro de uma linguagem formal. Mas professora, por que isso? Porque aqui, nessas 3 situações, há outras, mas essas 3 situações são situações em que você precisa expressar o seu conhecimento. O quanto você conhece da língua portuguesa. Sim, quando você está numa sala de aula, você precisa, como estudante, mostrar para o professor o quanto você está conhecendo da língua. O quanto você está aprendendo a língua e sabe usá-la dentro das regras, da forma, da gramática. Numa entrevista, numa reunião, você está com uma pessoa com pouco contato, uma pessoa que não é tão próxima de você. E você quer mostrar para ela conhecimento, você quer mostrar para ela que você domina a língua. Situação de mostrar conhecimento. Linguagem formal usada. O mesmo com uma pessoa no meio da rua. Se você para alguém, você não fala, ô, ei, você. Não, você vai tratá-la com toda a formalidade. Com licença, por favor, me desculpe, poderia me ajudar? Certo? Todo esse uso formal da língua, ele depende da situação de uso. E aí, fez sentido pensar lá em quem fala certo e quem fala errado? É preciso que a gente conheça a língua? Sim, é preciso. Para que a gente saiba usar no momento que for preciso. Certo? Olha outros exemplos de uso da língua. Esse aqui é um trechinho de um livro. A capinha do livro está ali, Constituição Histórica da Educação no Brasil, da professora Nádia Gonçalves, da editora Intersaberes. Ela produziu um texto bem formal, porque o livro dela era para ensinar. Então as pessoas que têm acesso a esse livro buscam a linguagem formal para poder compreender bem a mensagem. Não dá para falar com qualquer linguagem quando você está ensinando, transmitindo uma mensagem, transmitindo uma informação e que ela chegue lá no receptor, no interlocutor, corretamente, do jeito que você queria que fosse, né? Queria enviar a mensagem que você queria dizer. Então a professora Nádia escreve com todo esse cuidado, como qualquer autor de livro. Olha a leitura do trecho. Ressaltamos que o propósito não é o de esgotar o tema, mas de enunciar questões importantes sobre ele, de maneira didática e introdutória. Devido à sua amplitude, foram feitas escolhas no sentido de privilegiar problemáticas consideradas mais relevantes para o debate e abordar outras de forma mais breve. Nesse trechinho, a professora Nádia está dizendo, a autora do livro, está dizendo para o interlocutor, que é o leitor, como é que ela organizou a escrita dela, o que é que o leitor vai encontrar ali. Para isso, ela precisou de uma linguagem bem formal, para garantir que a mensagem dela chegasse até o leitor como ela gostaria. Mas, diferente da linguagem formal, tem essa linguagem do dia a dia, que a gente fala, olha o jeito que eu estou falando, podia ter dito que nós falamos, mas a linguagem do dia a dia, dependendo da situação, a gente pode usar a gente no lugar de nós. Esse uso é o uso informal. E as 2 imagens aqui são para ilustrar isso. Usamos a linguagem informal em família, com aqueles mais próximos de nós. Filhos, esposa, marido, pais, irmãos, primos, tios, enfim, com as pessoas que estão convivendo conosco diariamente. Elas já nos conhecem, nós temos intimidade suficiente para falar com ela e ela nos entender. Ou com amigos. Também entre amigos a gente não tem a preocupação de uma linguagem na forma, na regra. A gente vai falar como a gente se entende. A amizade tem disso ainda, né? Às vezes só um olhar, só um jeito de balançar a cabeça já disse muita coisa. Essa é uma linguagem informal. Mas é possível usar linguagem informal dentro dos livros, professora?
Imaginei que vocês iam fazer essa pergunta. Olha um exemplo aqui. Esse é um livro do Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreve crônicas. E as crônicas que ele escreve são divertidas, são engraçadas, fazem rir. Para que ele tenha esse tom que chegue no leitor de forma mais leve, divertida, de entretenimento, que ele queira ler e se divertir, sem se preocupar com tanto rigor, o escritor toma o cuidado de misturar a linguagem informal com as regras da gramática. Vejam só, aqui é um trechinho só de uma crônica que eles estavam procurando uma sigla para um partido que eles estavam fundando. Os dois personagens conversam. Bota aí P. P de partido. Nossa proposta qual é? De união, certo? Acho que a palavra união deve constar no nome, certo? Partido de união. Mobilizadora, boa, da ideia de ação, de congraçamento dinâmico. Partido da União Mobilizadora. Como é que fica a sigla? PUM. Não sei não. Vamos tentar outra. Deixa eu ver. P. P é tranquilo. Acho que social tem que constar. Claro, Partido Social. E assim continua a história. O texto é divertido. Então tem horas que, para começar lá na primeira linha, ó, bota aí. Ele usa uma linguagem informal, que a gente usa no dia a dia falando. Aparece no texto escrito para mostrar que era um diálogo entre dois amigos, dois próximos, duas pessoas com o mesmo objetivo. Ok? Seguimos para mais um jeito da linguagem informal. As histórias em quadrinhos, as tirinhas, também são para divertimento. Então a linguagem informal é mais do que usual. Aqui a gente tem um personagem jovem e ele diz: ela tipo entrou no bar e eu tipo dei uma sacada. Tipo, ela era tipo gente fina e tipo engatamos. Tipo um papo, tipo legal, tipo a terrível tiponite aguda. A diversão aqui é brincar justamente com a linguagem oral que a gente fala no dia a dia. A gente já acostumou a falar tipo no lugar de exemplo, né? A gente está usando até demais numa terrível tiponite aguda. Essa brincadeira é para usar no texto um jeito suave, leve, sem deixar de usar as regras da gramática, como, por exemplo, sinais de pontuação, que aparecem muito bem aqui. O jeito certo de usar o verbo. E, por fim, já caminhando para o nosso fim, a gente tem a linguagem regional. Linguagem regional, o nome já diz. Também podemos usar entre os nossos amigos, familiares, porque está muito ligada à nossa comunidade, ao meio em que a gente vive. Por isso o nome regional, está ligada com a região, com o ambiente, a cultura, as ideias, aquilo que faz parte da nossa identidade histórica. Na linguagem regional é que a gente vê mais ainda o preconceito linguístico. Tenho certeza que vocês sabem disso, né? Sabe aquela velha brincadeira com ai que caipira? Meu Deus, como ele fala errado. Pois é. Será que é disso que a gente está falando quando fala em linguagem regional? De categorizar alguém como falar errado? Essa é a nossa conversa. E eu trouxe um personagem de história em quadrinhos de novo. Um personagem caracterizado na vestimenta e na fala pela sua linguagem regional. Aqui a gente tem, provavelmente, o personagem representa as pessoas que moram no interior de São Paulo, porque a história em quadrinhos é de São Paulo. Então a gente deduz que esses personagens lembrem pessoas que moram no interior do estado de São Paulo. Mas ele representa, talvez, todas as pessoas que moram em cidades do interior. E aqui ele marca muito, o autor marca com muita intenção a fala caipira, ou a fala sertaneja, ou a fala regional desses personagens. Viram como eu coloquei as três palavras numa mesma linha? Ou, caipira, ou sertaneja, ou regional. Porque a gente começou a usar o caipira como pejorativo, como ruim. E não é, faz parte, certo? Então,
A história diz assim, o diálogo entre o pai e filho. Diz, pois, é só cortar as peças no tamanho ínguar, medindo tudo direitinho para depois não ter problema. Sei. Viram como ele marcou bastante esse regionalismo do personagem? Tem um outro texto aqui que tem muito a ver também com a oralidade, como a história daquele personagem, a gente tem esse aqui, ó. Essa história aqui, esse texto, foi elaborado usando a linguagem regional de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. As pessoas mineiras, né, o povo mineiro, tem uma identidade muito marcada na sua fala, na oralidade. E muita gente chama isso de caipira, no sentido pejorativo, como se isso fosse ruim, como se isso fosse um não saber usar a língua formal. Como faz parte da linguagem oral, é interessante e curioso ver como é que fica escrito, mas é só para a gente ouvir, certo? Está escrito ali como seria falando. Vamos acompanhar? Sá passado era 7 de setembro. Tava eu na cozinha, tomando mapim com mel e cozinhando um quilo de carne para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o milho estourou e a galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branca que nem litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde eu vim, no cotô, pra onde eu vou. Ó, pra você ver que loucura. Graças a Deus, ninguém se machucou. A ideia de brincar com essa escrita de uma linguagem oral é só para mostrar como isso não pode ser caracterizado como uma fala errada, certo? Na escrita, ela está representando a fala. Se eu pudesse transpor isso para dentro da forma da linguagem formal, eu usaria as regras. Mas como ela representa a oralidade, a fala, ela é uma linguagem regional, ok? Assim como faz parte o nome, por exemplo, de alguns produtos do nosso dia a dia e que tem no Brasil inteiro, mas com nomes diferentes. Eu trouxe só um exemplo. Nós que somos aqui do Paraná, conhecemos esse pãozinho aí como pão francês. Mas olha como ele é conhecido por aí. Lá no Maranhão, ele é pão massa grossa. No Rio Grande do Sul e na Bahia, cacetinho. No Pará, pão careca. E em São Paulo, pãozinho. Curioso, né? Isso também mostra que a nossa língua ela é dinâmica e ela tem seus valores e suas identidades que compõem a cultura das regiões, de cada povo. Por isso a gente tem que pensar muito em só julgar como certo ou errado. Vamos fazer uma brincadeira? Nossa brincadeira agora é de verdade ou mentira. Vai funcionar assim. Eu mostro para vocês uma afirmação e vocês pensam aí e dizem se vocês acreditam nisso como uma verdade ou vocês não acreditam nisso porque é uma mentira, certo? Vamos lá? A primeira afirmação é essa aqui. Brasileiro não sabe português. Só em Portugal se fala bem o português. Verdade ou mentira? Não é verdade. Se você pensou que só em Portugal se fala o português correto, não é verdade. Lá eles também têm uma linguagem regional. Outra afirmação. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Verdade ou mentira? Quem frequentou a escola por pouco tempo ou até não frequentou a escola fala tudo errado? Não é verdade. Quem frequentou a escola por pouco tempo ou até não chegou a frequentar, aprendeu a falar porque ouve, porque se comunica, aprende também utilizando. E a última, o certo é falar como se escreve. Verdade ou mentira? Muita mentira. Não tem nada a ver. A gente viu ali na fala, por exemplo, dos personagens lá do interior de São Paulo, ou do personagem lá que falava só tipo, ou ainda do personagem mineiro. Se a gente falar exatamente como a gente escreve, a chance da gente fugir da regra da gramática é muito grande. Então não é verdade, não. E quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, menos a gente tem
preconceitos. Pense nisso. A gente está aqui para conhecer mais, ser curioso, aprender. E não julgar, separar, discriminar, ofender. Ninguém é melhor que ninguém, né? E eu trago este personagem aqui, Mia Couto. Mia Couto é um escritor africano, sim. E ele diz, tem uma frase dele, ele tem muitos livros, um mais importante que o outro, um com mais mensagens, poesias, textos fascinantes. Mas ele traz uma mensagem que encerra nossa aula de um jeito bem especial. Ele diz assim: o que nos faz ser pessoa não é o bilhete de identidade. O que nos faz pessoas é aquilo que não cabe no bilhete de identidade. Ele está chamando de bilhete de identidade o que nós conhecemos como documento de identidade. O que nos faz ser quem nós somos não cabe dentro daquele documento. Não é só um nome, não é só uma data de nascimento, não é só uma filiação, um lugar que você nasce. Vamos pensar nisso e aproveitar melhor a nossa vida conhecendo mais. A gente fica por aqui e se vê na próxima aula. Tchau! Ei, olha eu de novo! Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta e a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar e tem que estar sempre, sempre, sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos.